Há diversos capítulos da história do café para serem contados. Afinal, ele deixou registros importantes pelo mundo todo. Sendo uma das bebidas mais importantes do mundo, desde sua descoberta, o café esteve no centro de novas rotas comerciais, aproximou países distantes, inspirou a literatura e a música, criou espaços de sociabilidade que até então não existiam, estimulou movimentos revolucionários, mobilizou trabalhadores a serviço da Revolução Industrial, tornou-se elixir do mundo moderno, consolidando as cafeterias como referências internacionais de convívio, debate e lazer. Acordos foram assinados, famílias foram formadas, amizades desfeitas, tudo isso com um café como testemunha. Sempre uma boa história vai ter o café como coadjuvante. Seu alcance, porém, foi muito mais de apenas um espectador na história. Muitos países se desenvolveram à sua sombra, como o Brasil, por exemplo, o maior produtor mundial de café do planeta. As safras generosas nascidas nos cafezais brasileiros sustentaram o império, fizeram a república e hoje geram divisas significativas para a economia do país. Não é à toa que o café constituiu-se como um hábito cultural mundial. No entanto, até sua chegada ao Brasil, muita coisa aconteceu. Lendas, intrigas políticas, muitos conflitos sociais e outros fatos polêmicos marcaram a trajetória do grão pelo mundo. Cada país deixou um legado importante para a bebida. São muitos anos de história que vale a pena conhecer. Não existem registros oficiais sobre a origem do café. Sabe-se, entretanto, que se trata de um arbusto, uma planta nativa das regiões altas da Etiópia, na África. Pesquisas realizadas afirmam que a bebida era consumida na região desde o século X a.C. Existem algumas lendas sobre o descobrimento do café. Segundo uma das lendas, foi um pastor etíope, de nome Caldi, quem percebeu que havia algo diferente nas plantas da região. Quando havia alimentado suas cabras com arbusto e folhagens que tinham um fruto amarelo avermelhado, e notou que os animais ficavam mais animados, com mais energia, à medida que mastigavam os frutos. Intrigado com o comportamento de suas cabras, ele levou uma amostra da planta para um monge. O religioso inicialmente não aprovou e a denominou como trabalho do diabo. A segunda chance foi dada depois que algumas plantas foram jogadas na fogueira e os monges sentiram o aroma incrível dos grãos torrados. Já a outra versão dessa história do café conta que quando Caldi levou as sementes ao monge, o religioso logo demonstrou curiosidade e decidiu preparar uma infusão com as plantas e frutos. Assim que consumiu o preparo, ele comprovou que as plantas causavam uma certa agitação. Considerando os efeitos positivos, o monge passou a consumir o preparo dos frutos avermelhados durante as orações e vigílias noturnas. Isso teria acontecido entre o século V e o século XVI. Alguns registros afirmam que o consumo de café começou por volta de 575 d.C., mesma época das lendas sobre a origem do café. Nessa época, os etíopes alimentavam-se do fruto. Aparentemente, a polpa era consumida nas refeições. Ela era macerada ou misturada em banha. Com os frutos, também faziam suco, que, fermentado, se transformava em bebida alcoólica. Suas folhas também eram mastigadas ou utilizadas no preparo de chá. Apesar de se originar na África, são os árabes que acabam dominando a técnica de plantio e preparação do produto, quando o café acaba parando na vizinha Península Arábica, mais especificamente no Iêmen. A história do café, aliás, começa pela criação do nome, que tem origem árabe. Lá, a planta era conhecida como kawé, e a bebida foi denominada como kawá ou kahue, que significa força. Conhecida também como vinho da Arábia, o café ganhou escala comercial no século XIV, na região de Moca, principal porto do Iêmen, que foi responsável por um dos maiores cultivos do produto no mundo árabe, e o seu porto, o maior exportador. A produção comercial do café ficou restrita ao Iêmen por um bom tempo. O produto já demonstrava o potencial econômico em meio ao desenvolvimento da política mercantilista. As características de estimulante e a possibilidade de apresentar novas drogas que fossem também consideradas mercadorias competitivas despontava como uma oportunidade. O interessante é que o café era, na verdade, bastante apropriado para a cultura árabe e islâmica, uma vez que, de acordo com os preceitos religiosos do islamismo, ditados pelo Alcorão, é proibido o consumo de bebida alcoólica, e assim o café se tornou bastante popular no mundo árabe, pois tinha características estimulantes e não era proibido pelo Islã.
Porém, foram os turcos os pioneiros do hábito do café, que além de se popularizar, acabou se transformando em um ritual de sociabilidade. Não existiria tanta história do café se não existissem as cafeterias. Assim, a Turquia marca grande importância nessa trajetória. Pode-se dizer que o país foi responsável pela difusão da bebida no mundo, uma vez que criou em 1475 a primeira cafeteria, o Kivahan. Desde então, o café passou a ser um ritual que se propagou pelo mundo afora. Em 1574, os cafés do Cairo e de Meca eram locais procurados sobretudo por artistas e poetas. Para se ter uma ideia, a bebida foi até mesmo absorvida pela legislação turca. Sabe-se que as esposas turcas podiam até mesmo pedir divórcio caso o marido não fornecesse uma cota de café. A excentricidade e o apelo exótico dos produtos do Oriente já eram alvo de interesse dos comerciantes do Ocidente. Desde então, a expansão da bebida preta, tão apreciada pelos árabes, despertava também o interesse de cientistas. Conforme ela se apresentava para o mundo, aumentaram os estudos sobre as propriedades da planta. Uma das primeiras publicações foi feita pelo botânico veneziano Próspero Alpino, professor da Universidade de Pádua. Nos livros, ele reuniu relatos científicos sobre o café. Foi no Ocidente que a história do café ganhou seu charme, pois a sua chegada na Europa foi marcada por embates políticos e romantizada em uma das composições de Bach. A bebida chegou em 1615 em Veneza, por Bottega del Café, um dos pontos responsáveis pela propagação das técnicas de torra e moagem do café. Tratada como especiaria e artigo de luxo, a semente negra teve muitos entraves até sua popularização no lado europeu. Os venezianos detestavam a borra presente no café turco, por isso faziam a preparação colocando um filtro entre o pó e a água fervente, e dessa forma que muitos de nós preparamos um cafezinho pela manhã. Associada à música e a encontros sociais, a nova droga do Oriente desagradou os religiosos. Na época, a Europa vivia conflitos como a Contra-Reforma, que queria consolidar novamente o cristianismo católico. Por ser uma bebida de país muçulmano, o café era considerado herege. Para tentar amenizar os embates, o Papa Clemente VIII até propôs que a bebida fosse batizada com o intuito de torná-la cristã. O aumento do consumo do café teve também restrições mercantis. Afinal, os comerciantes de vinho e queijo acreditavam que a bebida era uma concorrente que atrapalharia suas negociações. Felizmente, os esforços que se opunham à popularização da bebida foram em vão. Por volta do século XVII, conforme florescia o iluminismo e se planejava a Revolução Francesa, as cafeterias começaram a se desenvolver juntamente com os ideais que transformariam o período. Assim, a história do café começava a ganhar força. A Inglaterra foi um dos primeiros países a cultivar o hábito dos cafés públicos. Os cafés ingleses estimulavam convívios diversos, constituindo-se em locais de discussões filosóficas e políticas. Mas esta proliferação de cafés ingleses teve duração curta a partir de meados do século XIX, pois o desenvolvimento da cultura do chá nas colônias do Império Britânico determinou seu consumo pela população. As casas de café passaram a ser casas de chá, produto da vez no rol dos artigos britânicos. Já na França, antigo rival da Terra da Rainha, adotou esse modelo de espaço lúdico através dos charmosos cafés parisienses. Em 1644, a cidade de Marsella foi ponto de entrada do produto e do hábito de tomar café na França. Logo depois, os estabelecimentos chegavam a Paris, trazido por pessoas que não tinham laços comerciais com o Império Turco. Em 1686, foi aberto o mais famoso dos cafés parisienses, o Café Procopio, fundado por Francesco Procopio dei Cotelli, e que acabou se tornando local de encontro de atores e escritores. O local foi frequentado por Voltaire, Rousseau e Diderot. Por isso, muitos dizem que o café foi a bebida do iluminismo. O aumento do consumo da bebida fez nascer a necessidade de processos mais ágeis para a produção de uma boa xícara de café. Enquanto a Europa vivia o início da Revolução Industrial, os cientistas começaram a estudar possibilidades de produzir café em máquinas
máquinas a vapor. Foi Angelo Moriondo, em Turim, na Itália, quem criou um dos primeiros protótipos que dariam origem à máquina de café. Seu engenho havia sido planejado para reduzir o tempo de produção de cervejas, mas aparentemente o processo era semelhante. Quando a máquina era acionada, uma caldeira de água era aquecida e o líquido quente era levado até um duto com borras de café. E então, essa solução era levada até uma outra caldeira e o café estava pronto. Em 1901, Luigi Bizera, em Milão, revolucionou a forma como a bebida seria produzida. Foi ele o responsável pela invenção que, além de agilizar o preparo do café, introduzia o líquido direto em uma xícara. Bizera aperfeiçoou a máquina criada por Moriondo, introduziu um porta-filtro, compartimentos para os grãos e outras inovações. Notadamente, a máquina rudimentar do cientista italiano era capaz de produzir em segundos uma xícara de café. Depois disso, tivemos muitas evoluções, tanto nas máquinas como em moedores e demais métodos de preparo. Foram os holandeses os responsáveis por criar a história do café no mundo. Ao que parece, foram eles os responsáveis por transportar as amostras da planta pelo mundo, já que, no século XVI, eles tinham o controle do comércio europeu e os melhores navios. Tudo começou por volta de 1616, quando um botânico em Amsterdã iniciou a produção de mudas de café em pequenas estufas. Em seguida, sabendo da viabilidade comercial e entendendo as especificações para o cultivo da planta, os holandeses introduziram as plantações do ouro negro nas colônias localizadas nas Índias Orientais. Progressivamente, as regiões sob controle da Holanda configuravam-se como as primeiras exportadoras de café comercial, junto com os franceses e portugueses. Eles transportaram o café para a América. Bom, agora que você sabe o percurso dessa planta e sua importância, vamos entender como ela chegou no Brasil e se tornou protagonista da nossa economia e da nossa história. O café chegou ao Brasil, segundo a versão mais conhecida e aceita, pelas mãos de Francisco de Melo Palheta Carlos, um militar luso-brasileiro que, em uma missão na Guiana Francesa, em 1727, a serviço da coroa portuguesa, recebeu a planta clandestinamente da esposa do governador francês Claude d'Orvilliers. Sempre retratado como um herói da coroa portuguesa, o sargento Palhete tinha entre as tarefas o reconhecimento de trajetos fluviais para a defesa de território. Ele era um militar graduado, que tinha provavelmente como objetivos o enriquecimento e o poder da metrópole. Francisco Palhete foi quem começou o cultivo do café no Pará. Plantar café é um processo muito mais difícil e muito mais complicado do que se pensava na época. Isso porque a geografia acaba sendo um fator determinante para o sucesso ou insucesso desse empreendimento. O café, sendo um arbusto proveniente de terras altas da Etiópia, deixava claro que em algum local de maior altitude se destacaria suas qualidades máximas. Assim, a trajetória do plantio do café aqui no Brasil foi marcada por tentativas mal e bem sucedidas, começando pelo norte e chegando até o sudeste. O fato é, chegando ao sudeste, no Vale da Paraíba, foi quando o café teve seu maior sucesso e maior boom. Afinal, a altitude do terreno determina a qualidade do café, e quanto maior a altitude, melhor serão os grãos. A produção dos grãos foi expandida com a ajuda do desembargador João Alberto de Castelo Branco. Ele foi incumbido de começar as plantações na região sudeste do país. Foi ele quem trouxe as mudas de café arábica e introduziu o café no Rio de Janeiro. A partir desse momento, surgiria um novo ciclo econômico no século XIX. Foi nesse período, no início do século XIX, que começou um novo ciclo econômico no Brasil, em que o café se tornou o principal produto de exportação. Um dos fatores que contribuiu para essa guinada econômica do café foi que, nesse mesmo período, o Haiti, uma colônia francesa, era o maior exportador de café nesse período. Mas essa produção de café foi interrompida devido à longa duração da Guerra de Independência levada por escravizados contra a França, de Napoleão. E o Brasil soube aproveitar desse contexto, passando a ser um líder mundial na produção e exportação de café, ultrapassando o Haiti. Para acompanhar o ritmo e a demanda mundial, o Brasil precisaria se modernizar, ou seja, transportar café através de tração animal passou a ser inviável e era preciso ser mais rápido e dinâmico. Nesse momento foi que a Revolução Industrial
industrial chegou ao Brasil. Parte da modernização do Brasil, portanto, se deu com o desenvolvimento de uma malha ferroviária. O objetivo da construção das ferrovias era justamente agilizar o transporte da produção de café em menor tempo entre os locais de produção e os portos onde a mercadoria seria exportada. Por isso, uma das consequências, então, da introdução do café no Brasil foi esse processo de modernização e industrialização que, além de contar com investidores internos, teve também a participação de vários investidores estrangeiros, principalmente os ingleses. Afinal, não só de chá vive o homem. Mas para além desses impactos econômicos, eu não posso deixar aqui de citar os impactos sociais e culturais que a vinda do café trouxe para o Brasil. A produção em larga escala do café foi em parte responsável pela chegada de imigrantes em terras brasileiras, principalmente italianos. O Brasil recebeu 30 mil imigrantes só em 1886, e isso foi crescendo de maneira gradual até chegar em aproximadamente 130 mil imigrantes. É claro que, até a abolição da escravatura, boa parte da mão de obra ainda era de pessoas escravizadas, mas com as movimentações em prol da libertação dessas pessoas, surgiu a necessidade de ter uma mão de obra livre, assalariada e, para a elite daquela época, branca. É importante lembrar que, após a abolição, houve uma política estatal de embranquecimento da população brasileira, e a crença era de que, quanto mais leite no café fosse colocado, mais predominante a cor branca ficava. Atualmente, o Brasil é um dos principais produtores e exportadores de café do mundo. A cafeicultura do país tornou-se uma das mais rígidas do mundo, pois a produção está constituída em uma regulamentação que respeita as pessoas e a biodiversidade. São centenas de municípios que têm o café como fonte de receita. Aqui no país são produzidos principalmente o café arábica e o café robusta, conhecido como conilon. Além disso, as plantações representam o principal gerador de postos de trabalho na agropecuária nacional. As maiores produções estão concentradas em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia. Em resumo, a gente pode levantar 3 fatores importantes no processo do café no Brasil: industrialização, crescimento do capital e troca de mão de obra. O café vinha acompanhado de eletricidade, do telefone, dos tecidos finos, dos calçamentos nas ruas, dos automóveis e do cinema. Afinal de contas, não tem nada mais emblemático no século XX do que o cinema com café. É preciso considerar que o estabelecimento de café é algo indispensável para os homens no fim do século XIX e início do XX. Eram nesses espaços que poderiam se discutir política, conversar, trocar ideias, flertar, e tudo isso mediado por um bom cafezinho. Nesse sentido, o café se constituiu como um importante elemento símbolo tanto na história do Brasil como na história do mundo.